Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai tratar da aula 11, tá? Aqui são daquelas aulas das reposições de carga horária que eu gravo para os alunos que não conseguem comparecer no dia, né? Então, a aula de hoje a gente vai tratar sobre o conceito de força elástica, né? Bom, da onde que ela se origina, né? Então, se a gente tem algum material aqui a gente tem uma mola, e sempre quando a gente for deformar ela, aqui a gente tem uma mola, então eu vou colocar uma massinha aqui, vou pendurar nela, e a gente consegue ver que ela precisa se deformar, né? E se a gente fosse fazer o diagrama de corpo livre aqui, a gente sabe que nesse objeto teria força, peso que é para baixo, teria que ter uma força de sustentação para cima aqui, né? Que quem produz essa força é a mola. Então, essa força elástica, que é uma força relacionada com molas e todo material que consegue se deformar, por exemplo, lá quando a gente viu a força normal, ela também é produzida por um fenômeno parecido com esse, né? Que o material se deforma e ele consegue resistir, né, essa deformação aplicando uma força. Então, ali, né, a gente tem a mola, ela não está deformada. Então, a hora que eu coloco o peso aqui, ela vai resistir a essa deformação, né? Vai se deformar um pouquinho, mas vai aparecer uma força de resistência a essa deformação. Tanto que a hora que eu tiro a força-peso aqui, ela retorna a ter o tamanho original que ela tinha anteriormente. Então, eu posso até colocar aqui uma linha, né, para a gente poder ver onde que ela está inicialmente. E eu coloco aqui uma força-peso para puxar essa mola para baixo. E a gente consegue ver que ela deforma uma quantidade essa mola, né? Que é alguns centímetros. Se eu colocar a régua aqui, eu consigo fazer essa medida. Aqui é aproximadamente uns 20 centímetros, né? Então a gente percebe que essa resistência da mola em ser deformada. Então a força dela vai ser para onde? Ela vai ser oposta a essa deformação. Então se eu estou deformando, puxando ela para baixo, a força que a mola vai fazer vai ser para cima, para tentar retornar ao seu estado original, vamos chamar assim. Se eu pressionasse a mola aqui, né, só não vou conseguir fazer essa mensuração, né, mas se eu pressionasse ela também, a força que ela ia fazer ia ser para baixo, né, que é contrária a essa deformação que eu estou fazendo nela. Então essa é a natureza da força elástica, né? Ela vai ter relação com essa resistência desses materiais elásticos à deformação que eu produzo neles. Então uma cama elástica, por exemplo, ela me impulsiona para cima, porque eu deformo ela para baixo e ela vai resistir a essa deformação, né? E aí ela resiste de uma forma bem específica, né? Essa mola aqui, através da equação da força elástica. E aqui a gente consegue ver alguns termos, né? O primeiro é esse x aqui, que é quantos metros ou centímetros a mola deformou. Então ela vai depender desse valor de deformação. E essa constante aqui, que a gente chama de constante elástica, e ela representa a natureza e a construção da mola. Então, né, qual que é a unidade dessa constante elástica? Constante elástica K vai ter unidade de Newton, ops, Newton divididos por metro. Isso significa o quê? Se eu deformar uma mola, por exemplo, que tem 10 newtons por metro de constante elástica, quer dizer que se eu deformar ela a 1 metro, a força correspondente que ela vai estar fazendo é de 10 newtons. Se essa mola tivesse ali 1000 newtons por metro, 1000 newtons por metro, se eu deformasse ela em 1 metro, ela ia devolver 1000 newtons de força. Ela está tentando resistir ali, fazendo uma força de 1000 newtons. Se fosse meio metro, quanto que seria para esse caso aqui?
Seria de 500 newtons a força que a mola estaria devolvendo, né? Fazendo. Para evitar essa deformação que eu estou fazendo nela. Então, essa força elástica, esses materiais elásticos, eles vão resistir à deformação que eu vou produzir neles. Então, aqui, ó, esse bloco é maior, então a força, peso dele é maior, que vai produzir uma deformação maior na mola. Então, a mola vai se deformar até que a força que ela está resistindo, aqui essa deformação, fique igual à força-peso. E esses valores são proporcionais, né? Então, posso pegar aqui essa medida, vou colocar a réguazinha aqui. Então, deu ali uns 13 centímetros. Quer dizer o quê? Que se eu dobrar a massa aqui, vai acontecer com o quê? Esse valor. Ele vai chegar ali a uns 26, ele vai dobrar. Então, essa força da mola aqui, ela é proporcional, diretamente proporcional, à deformação que eu faço nela. E vocês conseguem ver que eu tenho dois estilos de mola aqui, né? Uma mais fininha e uma mais espessa um pouco. O que essa mais espessa vai ter de diferente, né? Vai ser aquela constante de mola que a gente viu. Então, por exemplo, se eu colocar aqui agora a massinha de 50 gramas, a deformação dela aqui deve ser menor. Ó, menor, não chegou nem a 10 centímetros. Chegou ali nos 9. Quer dizer o quê? Que se eu colocar o de 100 gramas aqui, ele deve chegar perto ali dos 18. Né? Chegou mais ou menos perto aqui. Estou falando mais ou menos porque é muito pequena essa régua, não dá para ter muita certeza em que número que ela está mostrando ali. Né? Mas elas vão ser proporcionais. Então, essa é a natureza dessa força elástica, né? E a gente vê esses materiais elásticos sendo utilizados para tudo, né? A gente utiliza, por exemplo. Ela normalmente é utilizada para absorver energia, né? Para absorver impacto, justamente porque ela tem um tempo, né? Ó, veja, quando ela aplica a força aqui, ela demora um tempo. Ela absorve essa força aqui que eu tô. Bom, coloquei aqui, ela se move por um tempo, então ela absorve essa força aqui, porque ela demora, ela reage, né? Ela demora um pouquinho de tempo para equilibrar a força. Se fosse instantâneo, por exemplo, ela não teria essa propriedade de absorver energia, não seria boa para esse fim. Então a gente vê, por exemplo, nos veículos, as molas que são utilizadas, né, os amortecedores, eles estão ali para absorver os choques. Né? Então esse é um dos usos que as molas têm. E eu preciso, por exemplo, saber que peso que ela precisa suportar, qual é a força máxima antes que ela rompa e estrague que ela vai conseguir suportar. Pensando num choque, né? Qual que vai ser o curso que eu preciso ter para que, né, se o choque for muito grande, ele não dê final de curso, que chame, né? Não chegue até o final do amortecedor. Então são algumas propriedades assim da constante elástica e das molas que eu preciso refletir, né? Quando eu estiver pensando em algum problema prático que eu tenho que resolver através disso, né? Pensando num sistema de absorção de impacto, por exemplo. Ou mesmo num sistema que precisa segurar é, algum objeto. Inclusive, como a força elástica, né, é proporcional aqui ao deslocamento, é uma propriedade que eu consigo medir facilmente, isso significa que eu consigo utilizar a deformação dessa mola aqui para medir o peso desse objeto aqui e aí conseguir fazer aquela transformação de massa, né? Então, se aqui eu consigo medir o peso, ó, essa força aqui, que a mola precisa fazer para segurar esse bloquinho, e vai me dar ali 2,5 newtons, né? Que é 0,25 vezes 10.
Consigo medir, vai dar 2,5 newtons. Eu consigo saber, por exemplo, quanto que tem de massa esse objeto aqui. Ou esses são massas que eu não sei quanto que é, né? Consigo medir a massa dessa forma, utilizando balanças de mola aqui. Então, aqui está a equação da força elástica, a explicação do que significa cada um desses termos que aparece, né? Força elástica. Veja que a equação aqui ela não vai dar o sinal, né? Apesar da força elástica ser um vetor. Então, naquele nosso caso que a gente estava vendo, que tem a mola aqui, e aqui está o bloquinho. Então, a gente sabe que aqui a força-peso vai ser para baixo. Peso. Então, a força da mola aqui precisa ser para cima. Então, a força elástica aqui vai ser para cima. A equação em si, ela não vai me dar o sinal, tá? Só vai me dar o valor da força elástica, o módulo da força elástica. Então vamos ver um exemplo aqui. E aqui é muito importante porque se a gente for pensar num sistema de cabos, até agora a gente estava discutindo eles considerando como se esses cabos aqui não esticassem. Eles chamavam de fios inextensíveis. Mas uma forma de eu pensar numa propriedade elástica para esse cabo é pensar como se ele fosse uma mola aqui. Então ele vai se distender. A mola aqui não vai produzir nenhuma força adicional nesse meu sistema, né? Então, nesse caso aqui, a força elástica vai ser igual à força da tensão que passa por esse fio aqui. A força T ou a força do par ação e reação nesse caso, né? Então, sempre quando a gente viu esse tipo de problema, o que, que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente faz o desenho das forças que estão atuando no problema. Então, a primeira força aqui é a força peso de A. Peso de A. A força peso de B. Aqui para cima, a gente vai ter a força que B está aplicando em A, que é o para-ação e reação, que vai aparecer aqui. Força que A está aplicando em B. E a gente vê que eu não fiz nada aqui com relação à mola. Eu ignorei ela nesse momento. Então, a gente tem aqui os dados do problema. A massa do bloco A, a massa do bloco B. Então, a gente consegue calcular o peso deles. Então, o peso de A. Bom, se a massa é 12 kg, o peso dele vai ser 120 newtons. E o peso de B vai ser 80 newtons. Os fios da mola são ideais, a aceleração da gravidade, que é o que a gente usa para calcular o peso, a constante elástica dessa mola. Calcule quantos centímetros essa mola se deformou. E aqui a pergunta poderia ser, né, também, quantos centímetros esse fio aqui vai se distender para segurar esse sistema. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer agora, a gente já desenhou as forças, colocou aqui o valor das forças que a gente sabe. A gente pode definir esse sentido aqui de rotação como positivo. Agora a gente escreve a força resultante para esse problema aqui. Força resultante. Por quê? Porque a gente precisa achar essa força aqui de A e B, mas no primeiro caso, como a gente não sabe a aceleração, a gente não consegue resolver direto, né? Precisa primeiro escrever a força resultante para achar o valor da aceleração. Então, a força resultante para esse problema vai ser menos PA mais F de BA menos F de AB
mais peso de B, igual a massa, que no total vai dar 20 kg, eu já vou colocar aqui os 20, vezes A. Então, eu substituo os valores aqui, lembrando que para ação e reação a soma dá sempre zero. Então, vai ser menos 120, mais 80, igual a 20 vezes A. A gente resolve essa subtração aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 40, menos 40, igual a 20 vezes A. A vai ser igual menos 40 sobre 20, simplifica, menos 2 metros por segundo ao quadrado. E vejam aqui, né? Isso significa que a aceleração vai ser para esse lado, coisa que a gente já conseguiu induzir pelo valor dos pesos aqui, né? Como 120 é um peso maior, provavelmente o movimento ia ser para esse lado aqui, a aceleração. Ok, a gente descobriu a aceleração, então a gente sabe que para encontrar o valor da força elástica, a gente precisa dessa força aqui de tensão no cabo, que no caso é o par ação e reação. Então a gente pode escolher qualquer um desses blocos para resolver esse problema. Então vamos pegar ali o bloco B. O bloco B eu vou escrever então a força resultante só para ele. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A aceleração a gente obteve ali. A força resultante vai ser então 80 menos F de AB igual a massa só do bloco B é 8 vezes, não podemos esquecer do sinal, menos 2. Então a gente resolve aqui. Deixa eu ver um jeito que caiba. Menos F de AB igual. Aqui dá menos 16. Menos 80. Então a soma aqui dá menos 96. Como tem menos aqui dos dois lados, F de AB, o módulo dele, é 96 newtons. Essa daqui é a tensão no fio. Então aqui, pensando que a força elástica aqui é essa que vai passar pela tensão no fio, esse 96 é a própria força elástica. Então eu consigo aqui da força elástica igual a constante elástica vezes x. Então a força elástica é de 96 igual a constante elástica lhe deu no enunciado que é 200 vezes x. Então x vai ser igual a 96 divididos por 200. 96 divididos por 2, 45 com 45 dá 90. Daí tem um 6 ali que dividido por 2 dá 3. Então 45, 46, 47, 48. Aqui daria 48, essa divisão de 96 divididos por 2. Mas está dividido por 100 aqui também. Então a resposta 0,48 metros.
E essa daqui vai ser a deformação dessa mola aqui ou a deformação do fio, né? Então, o jeito de pensar uma mola, um problema desse também, é uma forma de colocar a informação de que o fio ele se deforma, e aí, por exemplo, existem cordas que elas se deformam muito pouco, dependendo da tensão que eu faço, e tem cordas que se deformam bastante, elas podem se deformar até 30% do tamanho delas. Então, uma corda de escalada é uma corda dessa, que é chamada de corda dinâmica, que é justamente para quando você cair, ela absorver o impacto. Então, por exemplo, se você está a 10 metros e cai com uma corda dessa, ela vai se deformar 30%, ou ela vai chegar a 13 metros. Então, aqueles 3 metros ali é que vão absorver o impacto. E veja que é necessário que aconteça isso. É necessário que o tempo de atuação da força fique grande. Porque se o tempo da atuação da força for pequeno, seria uma corda estática, uma corda semi-estática, você se machuca. Ela não consegue absorver esse impacto. Então, uma coisa que é importante é esse tempo de atuação da força para absorver um choque, por exemplo. Então, quanto maior o tempo de atuação da força para absorver um choque, melhor ele vai ser para essa função de absorver o choque, né? Então, a gente consegue saber quanto que ela vai se deformar aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa mola e esse bloco aqui que a gente já viu no exemplo anterior, né? Quando eu mostrei o aplicativo ali. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, não precisa nem ler o enunciado, só construo o diagrama de corpo livre aqui. Então, vai ter o peso e vai ter a força de sustentação aqui, que eu, como não tem nada demais, eu já sei que é a força elástica. Então, vamos ver o enunciado aqui. Um bloco em equilíbrio, quer dizer que a princípio está parado ali. Ele está pendurado numa mola. A massa do bloco é 8 kg. O que me diz que o peso dele vai ser de 80 newtons. Então também sei que a força elástica é de 80 newtons. Porque como ele está em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Que significa a soma de todas as forças. Isso só acontece se essas duas forças forem iguais. Ele me dá a informação aqui que a constante de mola K vale 200 newtons por metro. E ele diz que a aceleração da gravidade vale 10, que foi o que a gente utilizou aqui para calcular a força-peso. Ele quer que a gente determine em centímetros a deformação da mola nessa situação em equilíbrio. Então aqui a gente só utiliza a equação da força elástica porque ela nos dá já automaticamente em metros. Ela dá em metros porque a unidade aqui da constante elástica está em metros. Por exemplo, poderia ser dado ali de 20.000. Poderia ser dado de 2 newtons por centímetro a unidade aqui da constante elástica. Daí quando a gente fosse calcular o valor da deformação dela, ia me dar nessa unidade aqui que está sendo dada a constante elástica, ia ser dada em centímetros. Aqui quando eu for calcular a força, a quantidade de deformação vai ser me dada em metros. Então vamos substituir aqui, força elástica é 80, igual a 200 vezes x. X vai ser igual a 80.
sobre 200. Divido aqui. Dá 4 divididos por 10, que dá 0,4. Então, x dá 0,4 metros, né? O que quer dizer que dá 40 centímetros. Então, a força elástica ela vai ter essa propriedade, né? Ela vai se deformar. E ao se deformar, ela vai fazer uma força, né? Como a gente vê aqui, ela está se deformando para baixo. Então, a força que ela vai fazer, ela vai se opor a essa deformação. Vai ser para cima. E quanto de força que ela vai fazer? Vai ser proporcional a essa deformação que está sendo feita nela. Se eu deformasse mais ela, o valor da força seria maior. Então vamos ver esse exemplozinho aqui, é o último da aula, para não ficar muito longa. Então nesse sistema representado na figura abaixo, a gente tem esses dois bloquinhos aqui, A e B. Os dois têm a mesma massa, cada um. Os fios são ideais, a aceleração da gravidade é igual a 10, então quer dizer que o peso de cada um dos blocos vai ser de 80 newtons. E a constante elástica aqui vai ser 50 newtons por centímetro. Então ele quer que a gente calcule a deformação dessa mola. Uma coisa importante, vou colocar aqui o peso de A, aqui a gente já sabe, né, quanto que ele vale, que é 80 newtons. Aqui eu vou colocar o peso de B, que é 80 newtons também. Uma coisa interessante nesse caso, né? Quanto de força aqui essa mola precisa fazer nesse caso? Será? Será que a força aqui, a tensão nesse fio, vai ser de 160 newtons? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Se a gente calcular a força resultante aqui, então aqui a gente vai ter a tensão, que é F de B em A aqui, e aqui vai ser F de A em B. Então, fiz o desenho das forças aqui. A força resultante aqui, ela vai ser igual a zero. Porque eu acho que esse sistema aqui não vai se movimentar para nenhum dos dois lados, vai ficar paradinho. Isso significa que a aceleração é igual a zero. Que a massa não pode ser, né? Lembrando que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é igual a zero, porque eu não vejo isso daqui se movendo, né? Vai ficar em equilíbrio aqui. Quer dizer que a aceleração tem que ser igual a zero. Ok? Então, daí a gente usa a estratégia lá do nosso primeiro problema, que é trabalhar agora só com força resultante do bloco A. Então, a força resultante do bloco A é igual a massa do bloco A vezes a aceleração, então também vai ser zero. Quais são as forças que estão atuando ali? Peso de A, menos, né? Mais F de A em B. Lembrando que esse F de A e B, ela vai ser igual à minha força elástica. Isso daqui vai ser igual a zero. Então, F de A em B vai ser igual a força-peso, que é 80 newtons. Então, veja, a força elástica vai ser igual a 80 newtons. Isso significa o quê? Que isso daqui não é diferente eu tenho uma parede aqui,
que segure esse bloco aqui, né? Como se eu não tivesse essa outra parte aqui. Não é muito diferente disso. Então a tensão aqui que está nessa mola e a força que ela precisa fazer vai ser correspondente a esses 80 newtons. Então agora eu consigo descobrir, né, usando a equação da força elástica. Então, ali, força elástica igual a K vezes X, a força de 80, o K é de 50, vezes X. Então X vai ser igual a 80 divididos por 50. A gente simplifica aqui. Nananã. Dá 2 menos... Ou não, né? Vamos fazer diferente. Aqui é a mesma coisa que 5 sobre 5. Mais 5, 6, 7, 8. Mais 3 sobre 5. 1 sobre 5 é 0,2, né? Então aqui dá 1 daqui. Mais 0,6 daqui. Então a deformação x, que é o resultado dessa divisão aqui, dá 1,6 centímetros, né? Porque a unidade aqui já está em centímetro. Centímetros. E é isso pela aula de hoje, tá bom? Até mais.